Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional e hoje você vai ver uma reportagem sobre o Dia da Avicultura. No quadro Alimentos que Curam, vamos falar sobre os benefícios da abóbora. Na saúde, hoje falaremos sobre o diabetes, sobre as infecções das vias aéreas superiores, as conhecidas ITs, e também sobre a importância da amamentação. Vamos ter reportagem especial sobre a florada da macadâmia, sobre fake news e muito mais a partir de agora no Integração Regional, e você é o nosso convidado. A partir de agora na Cultura e Portal RC1, Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha o Integração Regional aqui no Portal RC1? Nós começamos este programa falando sobre o Dia da Avicultura, que vamos comemorar agora no próximo domingo. Agora as pessoas têm se preocupado cada vez mais com os alimentos que estão em sua mesa e os ovos fazem parte disso. Por isso, a procura por galinhas felizes e por um modo de criação alegre e feliz está crescendo na nossa região. E você vai conhecer a Estância Gonçalves, que produz ovos de galinhas felizes. Sou Paulo Gonçalves e vou mostrar um pouquinho da nossa granja de ovos caipira. Na verdade, eu cresci com galinhas em casa. Meu pai sempre gostou e sempre tivemos no fundo do quintal algumas galinhas e ajudávamos no trato das galinhas, na alimentação, recolher os ovos. Então eu sempre tive um carinho e um amor aí pelas aves. E esse amor pelas aves hoje fez com que o empresário mudasse de vida e resolvesse investir na produção de ovos caipiras, que são diferenciados. Quando iniciamos a construção da granja, também fizemos um projeto paralelo de uma horta orgânica. E aí essas verduras, além de nos servirem, elas também hoje servem às galinhas. Então são verduras de folhas escuras, que são espinafre, rúcula, agrião, couve. Essas verduras, além de dar uma cor avermelhada na gema, são riquíssimas em vitaminas e proteínas, que as galinhas adoram, e tem essa abundância de verdura aí todos os dias. Os ovos são caipiras porque o sistema é caipira, Na verdade, o sistema caipira, as galinhas são livres, são soltas, elas pastam, elas comem os bichinhos, elas comem frutas, elas comem a ração também, o milho, e a gente agrega ainda um valor nutritivo ao ovo com a nossa horta orgânica. Além da alimentação diferenciada da horta orgânica, as galinhas ficam soltas e se alimentam também dos bichinhos que estão na terra. E isso ajuda e muito na qualidade do ovo. Além do que, elas no período da tarde, elas têm um piquete, Aliás, 3 piquetes, que elas pastam durante a tarde até o finalzinho do dia, comendo as gramas, os bichinhos, a terra. Isso faz com que os ovos também se enriqueçam de minerais, de vitaminas que o próprio pasto fornece. E você sabia que existe até homeopatia para as galinhas? Tudo isso para que elas tenham uma vida saudável e longe dos antibióticos. E assim, os ovos cheguem até você, frescos e ricos em vitaminas. Nós pegamos as pintainhas com um dia de vida. Então nós fazemos todo o processo de cria, de recria, para depois iniciar
a postura. Esse trabalho inicial de cria e recria é muito importante para fortalecer a galinha, para que os ovos saiam de qualidade, que a galinha tenha uma vida produtiva muito boa e saudável. Nós não utilizamos qualquer tipo de antibiótico para as galinhas. Nós fazemos um tratamento preventivo com homeopatia, desde das pintainhas de primeiro dia até as aves adultas. E a equipe tem todo o cuidado desde a hora que as galinhas botam os ovos até a entrega deste alimento aí na sua casa. Nossos ovos são recolhidos durante o período da manhã, de 1 em 1 hora. Os ninhos são cobertos por pó de serra, pela maravalha. Então os ovos saem praticamente limpos do ninho. Isso faz com que nós não lavamos nenhum ovo, apenas limpamos um ou outro ovo e eles já estão prontos para serem embalados e classificados. Parabéns, Paulo e Thaís, pelo trabalho lindo que vocês estão realizando aqui pertinho de Dois Córregos, do lado, em Guarapuã, e que vocês tenham cada vez mais sucesso. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E já que nós estamos falando de alimentação, é hora do nosso quadro Alimentos que Curam. E hoje a Lúcia Lucato vai nos contar quais são os benefícios da abóbora. Olá! Novamente, nessa escolha do programa Alimentos que Curam, hoje eu fiz a opção de falar sobre a abóbora. Nossa, Lúcia, abóbora é um alimento muito especial, custo muito barato, muito acessível, rico em propriedades e pode ser uma aliada da nossa saúde. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque fica mais interessante olhar as figuras. A abóbora em si, ela já foi um alimento que foi consumido desde a época, dos indígenas. Então, a gente olha a abóbora, que ela tem vários nomes também, tem nome até de gerimum, mas a abóbora aqui para nós, ela foi trazida pelos indígenas que consumiam esse alimento. E foi bem antes da nossa colonização. E ela é cultivada no mundo todo por ser uma fruta extremamente saborosa e nutritiva. Quais são as peculiaridades que tem uma abóbora? A gente sabe que tem vários tipos, Aquela de pescoço, a abobrinha que a gente faz refogada pequenininha, tem a cabotiã, tem a moranga, mas vou falar numa maneira geral das abóboras maduras que a gente está falando agora, entre a cabotiã e a outra abóbora. Pensa comigo, essa abóbora, ela pode sim ser consumida. A abóbora, em vários pratos, pode ser consumida as suas flores. Na Europa é muito consumido flores de abóboras. E aqui no Brasil, acho que veio de uma tradição, às vezes, fazer a cambuquira, que é os brotos das ramas, na verdade, das abóboras. Então, a gente pode olhar para esse alimento com bastante, assim, reverência, porque ele é rico em sabor, pode ser feito, assim, salgado doce, mas ele tem muitas vitaminas, tem beta-caroteno, e a gente tem vitamina C, vitamina E. E também a gente fala que tem vitaminas do complexo B, e é uma fonte rica em ferro, fósforo e potássio. Também as suas sementes pode ser extraída excelente óleo que é usado, sim, na medicina para tratamento interno de problemas de próstata e também ele é usado
às vezes, para controle de calvície, porque ele tem uma substância que ajuda. E também as sementes são consumidas como um aperitivo, torradas, assim, torra-se a semente, salpica um pouquinho de sal e ela pode ser consumida. Tem uma quantidade muito grande de fibras por causa da sua casca e pode ser descascada também. E ela tem zinco e tem muito ferro. E a abóbora, ela possui muitos benefícios. Pensa comigo, ela tem vitamina A, que protege a visão, tem o beta-caroteno, que reduz o risco de catarata. É muito bom para a saúde da pele, porque ele é rico nesse beta-caroteno. Ajuda a perder peso, porque ela tem pouquíssimas calorias. 100 gramas de abóbora refogada, tipo moranga, possui 29 calorias. Melhora também a nossa condição cardiovascular, porque ela tem muito potássio. 100 gramas, ela tem 200 miligramas de potássio. E ela também trabalha ajudando a reduzir a pressão arterial, justamente porque ela tem esses elementos que é muito importante para manter a pressão normal. E, além de tudo, como ela é rica em beta-caroteno, a gente sabe que ela pode ser, assim, importante fonte de vitamina A, aumentando o nosso organismo ou ajudando a combater vários tipos de infecção. E ela é rica em vitamina C, E, ferro e ácido fólico, que ajuda a fortalecer a imunidade. E existe, sim, relatos e estudos, desde 1981, fazendo uma relação entre o beta-caroteno e a prevenção de alguns tipos de câncer. E o consumo disso daí, como que funciona, né? Então, a gente fala assim que 100 gramas de abóbora crua, ela pode sim ajudar a gente a fazer os regimes de emagrecimento, porque ela tem poucas calorias, mas, na verdade, ela tem vitaminas, o potássio é uma quantidade muito alta. Assim, quando a gente fala, pessoas que têm cãibras, elas precisam consumir banana, laranja, agora já tem mais uma fonte de potássio que pode ser consumida. E aí, tem diversas formas de consumo. Não é verdade? Com certeza você tem o seu prato preferido de abóbora. Pode ser feito, sim, né? Pães ou pão de abóbora, doce de abóbora, que pode ser aquele que a gente faz tradicionalmente, amassadinho com coco ou em pedaços, deliciosos, faz muito sucesso na festa junina, sopas e caldos de abóbora, nhoque de abóbora, é uma infinidade de opções, saladas. É muito importante, quando a gente tem essa informação, que esse alimento vai trazer todos aqueles benefícios equivalente a frutas, vitaminas, ácido fólico, ferro, a gente começa a olhar para ele e colocá-lo no nosso cardápio de uma outra forma. Então, a gente pode, sim, trazer para a nossa vida a saúde que os alimentos oferecem. E aqui, para terminar, eu trouxe aqui uma linda flor de abóbora, porque, além de tudo, a natureza nos brinda, não só com o sabor, com a cor, mas também com a beleza das flores. Então, a gente fica aqui com a abóbora e depois a gente continua com outro alimento. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E na saúde, o médico Helder Aguiar, que é otorrinolaringologista, hoje fala sobre as infecções das vias aéreas superiores, as conhecidas ites, rinite, sinusite, faringite e todas as preocupações que elas nos trazem. O médico fala mais sobre essas doenças. Olá, tudo bem? Já comentamos aqui sobre o clima seco, o que fazer para evitar as doenças de vias aéreas superiores, mas o que provoca essas doenças, né? Quais são as principais causas? Existem alguns estudos que mostram que a principal causa da infecção de vias aéreas superiores
E aí a gente entende como amidalite, faringite, laringite, sinusite, otite e as associações entre elas. Rinofaringite, adenoidite, amidalite e amidalite com otite e por aí afora. Quais são as principais causas desse tipo de doença? Nós já falamos em refluxo, nós já falamos em alergia, nós já falamos em aumento de adenoide e já falamos também em algumas causas. Mas vamos focar aqui nas principais causas. A principal causa documentada de infecção de via aérea superior é tabagismo em casa. E aí, não é o fato da pessoa fumar na janela, fumar na sacada, fumar no quintal, que vai evitar que o filho tenha essa infecção. Por quê? A pessoa que fuma, normalmente ela não sente o cheiro, mas a pessoa que não fuma, ela sente. E esse cheiro vem na mão, esse cheiro vem na roupa, e a hora que você vai chegar perto de uma criança, e a criança vai procurar o colo e o afeto do pai, é a hora que desencadeia esse quadro. O nariz secreta e essa secreção dificulta a respiração, você começa a respirar pela boca, você começa a bloquear a drenagem dos seios da face e essa secreção vai para o interior do seu ouvido e a infecção vem. A segunda causa é escola. A criança precisa ir para a escola, a criança tem que ter uma vida social. Ela tem que ter amigos, ela tem que ter colegas, ela tem que conviver num ambiente fora de casa, com outras pessoas, não ter aquele mimo, aquele excesso de carinho que ela tem em casa. Isso é muito importante para o desenvolvimento. Só que chega uma época que está chovendo, chega uma época que o clima está frio, essas crianças não vão ao céu aberto, essas crianças ficam dentro da sala de aula. E, às vezes, você tem 12, 13, mais crianças num ambiente fechado. E se uma tiver gripada, a possibilidade de que se espalhe para as outras crianças é muito grande, né? Por quê? Porque eles não vão ter cuidado em separar, às vezes, até, por exemplo, no maternal, chupeta, mamadeira, toma água, alimento, um vai pegando do outro. E aí vai tendo uma propagação. Nesse inverno agora que nós estamos terminando, a gente teve sabidamente 4 tipos de vírus circulando por aí. O adenovírus, o coronavírus, o influenza, o H2N2 e com certeza alguns outros. Um vai passando para o outro, vai levando para casa, passa para pai e por aí existe essa cadeia. Uma outra coisa é que, às vezes, o céu da boca, o palato mole da criança, não é suficientemente maduro. E quando essa criança vai mamar, ela vai sugar, ela vai deitar. Tá? E na escola a professora não tem um número hábil, tá, de profissionais para ficar dando para a criança individualmente. Então, essa criança vai sugar e vai ter uma volta do alimento, um refluxo do leite para a parede posterior do nariz. Isso vai provocar uma reação alérgica muito grande ali. Vai secretar e vai provocar uma obstrução nasal e a entrada dessa secreção dentro do ouvido. Esse é um refluxo local, não é aquele refluxo gástrico que muitas crianças têm e que todo mundo pesquisa, mas é uma coisa local. Então, botar as crianças para mamar sempre o mais sentado possível, desde o peito. Então, essas causas são as principais. Além disso, uma outra causa que também existe, mas não é tão importante, embora importante, é o aumento da adenoide e da amígdala palatina. O que é adenoide? Todo mundo acha que adenoide são 2 bolinhas que tem dentro do nariz. Não é. Adenoide é uma amígdala que fica atrás da campainha, numa região chamada rinofaringe. Então, ela obstrui a passagem do ar quando ela é muito grande, e além disso, em cada lateral dela existe o canal auditivo, a trompa de Eustáquio. Então, se essa adenoide inflamar, ela vai obstruir esse canal, vai jogar a secreção para dentro do ouvido, você vai ter rinite, você vai ter sinusite,
você vai ter amidalite decorrente dessa alteração do funcionamento ali. Então, limpeza nasal é importante em qualquer dessas circunstâncias, seja no tabagismo em casa, seja na escolinha, seja no refluxo, seja na adenoide. Rinossoro nunca é demais. Hiperidratação também nunca é demais. Então, são cuidados que você pode ter em casa de uma maneira mais tranquila e vai, pelo menos, diminuir a quantidade dessas infecções de vias aéreas superiores. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje também vamos falar aqui no Integração Regional sobre o diabetes, que é uma doença silenciosa e muito preocupante. Olá pessoal, eu sou o Dr. Ricardo Alraven, coordenador médico do Apivida. É uma doença relacionada ao consumo de açúcar e a como esse açúcar é metabolizado no nosso corpo. O paciente diabético, ele, por conta de todo o estilo de vida durante toda a infância e a fase adulta, ele tende a ter muito açúcar no corpo. E esse açúcar acumulado, que não vai para dentro da célula onde ele deveria estar, causa muitos problemas a longo prazo, como um risco aumentado de infarto, de AVC, de doença renal crônica, até com necessidade de hemodiálise, risco de cegueira, risco de lesão nos pés, e podem até chegar a amputar esse pé. Por isso nós estamos aqui para falar um pouco dessa doença e como você pode fazer para prevenir e, se ela aparecer, como controlá-la para que não tenha essas complicações. O diabetes mais comum é o diabetes tipo 2, que é essa doença que aparece ao longo da vida do paciente, e ela pode ser facilmente diagnosticada fazendo um exame de glicemia ou um exame de hemoglobina glicada no laboratório mais perto de você. Principalmente se você tem acima de 45 anos, está acima do peso, está apresentando sintomas como emagrecimento sem fazer nenhuma dieta, sede excessiva, está indo muito ao banheiro fazer xixi, urinar, e quando a urina fica no vaso, se pode aparecer até formiga, por conta do açúcar que está no corpo, está saindo pela urina. Isso são fortes indícios de que você pode estar com diabetes. Se já tiver, o diabetes está descompensado e você precisa de ajuda médica. Pensando nisso, o Apivida desenvolveu o programa Viver Bem. É um programa voltado para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com uma metodologia acolhedora, formado por equipe de médico e enfermeiro capacitados no atendimento ao paciente diabético para tratar o paciente que já tem diabetes da forma mais precoce e resolutiva possível. Nós funcionamos em Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus, Goiânia e Ribeirão Preto, e o intuito é cuidar do nosso paciente que tem diabetes, oferecendo educação em saúde para que exista uma mudança do estilo de vida, como realização de exercícios físicos, aeróbicos, rotineiros, mudança da dieta para uma dieta mais saudável, mais rica em verduras e proteínas e mais pobre em carboidratos, que são os grandes vilões do diabetes. E, obviamente, o uso de medicações, tanto medicações orais ou até insulina, quando necessário, para complementar o tratamento e fazer com que o nosso paciente tenha o maior controle possível do diabetes, evitando assim as complicações que podem surgir no futuro. O diabetes é uma doença em crescimento em todo o mundo, por conta da globalização, o estilo de vida da população em geral está ficando cada vez mais sedentário, a alimentação cada vez mais baseada em fast foods, em comidas rápidas, já industrializadas, rica em açúcares, rica em carboidratos industrializados. Isso faz com que a população esteja cada vez mais ficando diabética. Segundo o Ministério da Saúde e a OMS, cerca de entre 6% e 8% da população geral é portadora de diabetes. Isso ocorre também no Brasil. E é um número que tem subido, tem aumentado. Por isso é uma doença que a gente tem que ficar de olho, tem que procurar o mais precoce possível. Se você tem acima de 45 anos, procure seu médico para fazer o exame de rastreio do diabetes. Se você não tem diabetes ou ainda não sabe, já pode fazer mudança do seu estilo de vida para evitar que isso apareça. Já pode fazer um exercício físico aeróbico, como caminhada, bicicleta, natação, futebol, qualquer esporte de movimento. Musculação serve.
mas tem que ser complementado com exercício aeróbico. Além disso, o ideal é que vocês também melhorem a alimentação, reduzam o consumo de carboidratos, de açúcares e de gorduras e aumentem o consumo de verduras, de proteínas, porque a principal fonte de açúcar do nosso corpo são os carboidratos. E quando o consumo é exagerado, ou a gente não gasta muito esse carboidrato que foi consumido, ele acaba se acumulando no nosso corpo, levando a uma maior probabilidade de você desenvolver diabetes durante a sua vida. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E no último programa, a dentista Adriana Grael falou sobre a importância do pré-natal odontológico e das gravidinhas cuidarem da saúde bucal. Hoje, ela volta ao Integração Regional para falar sobre a dentição dos bebês e como nós, mamães, podemos cuidar desses dentinhos para que os bebês tenham saúde bucal. Olá, tudo bem? De acordo com uma publicação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, as escolhas que os pais fazem para os seus filhos nos primeiros 1000 dias, que correspondem a todo o período de gestação e seus primeiros anos, influenciam em toda a vida da criança. É nessa fase que se tem a oportunidade de formar bons hábitos. E para que cresçam com uma boa saúde bucal, além do acompanhamento com o dentista desde os primeiros meses, é importante que os pais criem rotinas diárias saudáveis. E para ajudar no processo de desenvolvimento de uma boa saúde bucal a partir do nascimento do bebê, hoje eu vou trazer algumas informações sobre como realizar a higiene bucal dos bebês. Bom, a higiene bucal do bebê deve se iniciar a partir do seu nascimento. Apesar de ainda não possuir dentes na boca, a limpeza da cavidade bucal do bebê, que seriam as mucosas e as gengivas, é importante não só no sentido de remover os resíduos de leite, mas também de condicionar o bebê à higiene bucal. Ou seja, o bebê desde cedo vai se acostumando com a limpeza da boca e isso irá facilitar lá na frente a introdução da escova de dentes no momento em que for indicado. E já eu vou falar quando seria esse momento. Então, como deve ser feita a limpeza da boquinha do bebê? Bom, para a limpeza da cavidade bucal do bebê, recomenda-se a utilização de uma gaze ou de uma fraldinha de boca embebida em água fervida ou filtrada. Então, com a ajuda do dedo indicador, a mãe ou o cuidador, deverá realizar movimentos suaves na mucosa e na gengiva do bebê. Uma observação, é importante que nesse momento o bebê esteja bem desperto para que tenha a percepção do que está sendo feito. A hora do banho, por exemplo, é uma ótima oportunidade, pois é um momento em que ele está bem acordado. E quando surgem os dentes? Bom, a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, continua a usar a gaze ou a fralda para limpar a superfície dos dentes, que são lisinhas, mas é muito importante que já se comece a usar o fio dental. E sobre a escova de dentes, quando então introduzi-la? Bom, a escova de dentes, ela deve ser introduzida no momento em que nascem os primeiros molares de leite, que é por volta dos 16 meses de vida. E por que somente nessa fase? No caso dos molares, uma das faces, que é a que usamos para triturar os alimentos, ela é toda enrugadinha, cheia do que nós chamamos de sulcos. E aí, somente a ação da escova é capaz de remover os resíduos de alimentos que ficam aderidos nessas rugosidades. E um detalhe, a escova deve ser pequena e com cerdas bem macias. Uma dúvida comum, quanto ao creme dental, ele pode ser usado? Pode. E vale destacar que o creme dental com flúor possui um papel muito importante na prevenção da cárie dentária e por isso já pode ser introduzido junto com a escova de dentes. Agora é importante frisar que o uso do creme dental deve ser racional, ou seja, em quantidade mínima, equivalente a um grão de arroz, evitando que, mesmo que o bebê engula esse creme dental, essa ingestão não seja em excesso. E por que esse cuidado, Porque a ingestão excessiva de flúor na infância deve ser evitada.
Por volta de 1 ano de vida, se inicia a formação dos dentes permanentes, que vão começar a nascer lá pelos 6 anos de idade. E a ingestão de flúor em excesso durante o período de formação dos dentes permanentes pode provocar o aparecimento de manchas nesses dentes. Essa alteração é chamada de fluorose dentária, que tem vários graus, podendo ir do muito leve, onde o dente apresenta manchas brancas pequenininhas, ao severo. E no caso da fluorose severa, os dentes nascem com manchas escuras, amarronzadas e apresentam defeitos no esmalte, comprometendo a estética e a função dos dentes. Então, para evitar esse problema e ao mesmo tempo permitir que a criança tenha os benefícios do flúor, usar aquela quantidadezinha mínima, que é um grãozinho de arroz, pelo menos até o momento em que a criança entender que deve cuspir o creme dental após a escovação. Também é importante não deixar o creme dental em locais em que a criança tenha acesso, para evitar que ela coma o produto em um momento de descuido dos pais ou dos cuidadores. Pessoal, outra coisa, é interessante que a escovação, pelo menos até os 8 ou 9 anos de idade, seja realizada pelos responsáveis. Porque até então a criança não possui uma habilidade motora suficiente para realizar a escovação sozinha, de uma forma eficiente. E para finalizar, quando deve ser a primeira visita do bebê ao dentista? Bom, o bebê ele deve ser levado ao dentista, de preferência ao odontopediatra, por volta de 6 meses ou no máximo até 1 ano de idade. Então, essa consulta tem a finalidade, de realizar nessa criança um primeiro exame odontológico e os pais já obterem as informações sobre os cuidados a serem realizados em casa, ok? Esse é o meu recado de hoje. Grande abraço! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E ainda falando sobre saúde, estamos no mês de agosto, que é comemorado o mês Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno e mostra a importância da amamentação. Por isso, nós convidamos a Mila, que é consultora em amamentação e fonoaudióloga, para falar mais sobre a importância tanto para a mãe quanto para os bebês. Olá, vamos falar um pouco sobre amamentação. O mês de agosto é conhecido carinhosamente como Agosto Dourado, que simboliza o padrão ouro na qualidade do leite materno. Essa campanha incentiva a amamentação e seus benefícios, tanto para as mães como para as crianças. Promove o aleitamento materno de no mínimo 6 meses de vida, podendo se estender até 2 anos de idade. Alguns dados da Organização Mundial da Saúde descrevem que apenas 35% das crianças são amamentadas com leite materno. Nesse ano de 2022, o tema da campanha é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Amamentar é um ato de amor e de carinho, mas se engana quem pensa que essa tarefa é fácil. É uma tarefa desafiadora, com muitas dificuldades, repletas de dúvidas. E por isso é muito importante a rede de apoio, que é composta de profissionais, da família e dos próprios pais. O maior empecilho para a amamentação é a falta de informação. Por isso, procure profissionais e colegas que trabalhem na área e abrace essa causa, levando o aleitamento materno como uma garantia de saúde para os seus filhos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E hoje nós temos a participação do nosso querido advogado, o Dr. Luiz Vicente Federici, que fala sobre as fake news agora nas eleições. A gente tem que estar sempre atento para não compartilhar mentira. Saudações a todos que acompanham o nosso conteúdo aqui pelo portal RC1 e para a Rádio Cultura Regional. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre as eleições que irão ocorrer agora no primeiro domingo de outubro. Nós vamos eleger presidente, governador,
deputados, senadores, enfim. São vários grupos políticos se acomodando nesse período eleitoral e buscando o seu voto. Mas um assunto muito importante que vem surgindo é a divulgação de informações falsas, as chamadas fake news. Cada vez mais a desinformação vem sendo inibida pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Justiça Eleitoral como um todo. E por qual razão? Justamente porque o voto ele precisa ser livre e a desinformação é algo que aprisiona a capacidade do eleitor de perceber a realidade. E, a partir daí, toda divulgação de fake news, de notícias falsas, acabam por restringir a liberdade do voto. E o que se busca é essa liberdade, as eleições livres, as eleições democráticas, em que todos tenham a liberdade individual e pessoal de escolher os seus dirigentes. Mas como reconhecer uma fake news, como reconhecer uma mentira que está sendo contada? Existem várias agências, na internet mesmo, que fazem verificação de fatos e que acabam por divulgar o resultado dessa verificação. Nós temos até, inclusive, universidades particulares empenhadas em fazer essa verificação, como grande parte dos veículos de imprensa. O que nós temos visto reiteradamente são vídeos sendo manipulados por determinados candidatos de forma a colocar na boca dos candidatos expressões que não foram por eles proferidas. Isso, sem dúvida alguma, influencia diretamente na escolha do eleitor. Justamente por conta disso, a Justiça Eleitoral vem trabalhando e tolhindo essa divulgação de fake news. Recentemente, inclusive, atuei num caso em que um perfil do Instagram foi desativado por ordem judicial justamente por falsear a verdade fingindo ser determinado candidato. Isso aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então nós podemos ver que existe uma atuação incisiva da Justiça Eleitoral em travar a desinformação. E cabe a cada eleitor, toda vez que for compartilhar algum conteúdo, verificar antes se ele não é manifestamente inverídico. Por quê? Se o eleitor não tomou a cautela e a precaução cabível, ele também poderá responder por isso. Acompanhe aqui o nosso conteúdo. Vamos estar cobrindo as eleições neste ano. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E para encerrar a Integração Regional desta sexta-feira, uma reportagem especial sobre a florada da macadâmia, essa noz australiana. Você sabe que a cidade de Dois Córregos é a maior produtora dela aqui no nosso país e por isso nós conversamos com o agrônomo Leonardo para falar sobre a florada na Queen Nut Macadâmia e a repórter Jéssica Recinete esteve lá para conferir. Você confere a partir de agora, olha só. Nessa época do ano, então, acontece a florada da macadâmia e a gente está aqui hoje para poder ver um pouco, presenciar um pouco essa beleza da natureza. A gente pode ver que ela tem um cheiro muito doce. Segundo informações, atraem também muitas abelhas. Com as imagens aí do espeto, a gente pode ver o quanto fica bem bonito aqui. Realmente é um presente aí da natureza nessa época do ano. A gente vai estar buscando mais informações também com o engenheiro agrônomo daqui a pouco, que vai estar explicando um pouquinho mais pra gente de como funciona aqui todo esse processo aqui na macadâmia. A macadâmia, ela dá a sua florada nessa época do inverno, que é de junho até setembro, né? Então nesse momento a gente está com o auge da florada, a gente pode ver que as plantas estão com bastante flor. E é interessante que as plantas fazem essa florada nesse período de inverno, que é justamente uma horário que, como ela é uma planta exótica, né, ela não é do Brasil, mas ela se adaptou às condições do Brasil,
a gente nota que na natureza, nessa época, tudo perde as folhas, não tem flores. A macadâmia é a única, uma das poucas plantas que tem flor. Então veja que essa época é interessante porque chama muitas abelhas. Então as plantas de macadâmia têm muitas abelhas e elas adoram a macadâmia. E a gente tem até os apicultores aqui, eles têm bastante mel, produzem muito mel das macadâmias. E por essa atratividade que as plantas têm, com bastante flores que elas têm. E quanto tempo dura? Bom, a florada vai em torno de, dependendo do ano, da intensidade do frio nessa época, ela pode dar 2 ou até 3 floradas. Esse ano está dividido em 2 floradas, a gente teve uma primeira florada e nós estamos agora com a segunda florada nessa época do ano. Quando que acontece a colheita aqui da macadâmia? Bom, a colheita vai acontecer no período de janeiro e ela vai até maio, junho. Isso depende um pouquinho do ano conforme acontece a florada, mas normalmente é desse período que a colheita acontece. Quando acontece essa colheita, né? É o mesmo pé que continua ou tira e replanta um outro pé? Como que funciona esse processo? Bom, a macadâmia ela produz por 40 até 60 anos, então é uma cultura perene, ela vai durar por muitos anos. Então a gente não faz essa troca das plantas, elas continuam, são árvores que vão a cada ano ter o seu ciclo, emissão de flores, o fruto vai desenvolver e depois a colheita. E isso acontece ao longo dos anos por 40 até 60 anos. Depois da colheita, né? Qual que é o processo certo e quanto tempo depois da colheita da macadâmia? Bom, a colheita acontece então desse período de janeiro até maio. E a colheita a gente vai colhendo conforme os frutos maduram e eles caem das árvores. Então a gente espera elas madurarem naturalmente e elas caírem. Quando isso acontece, as macadâmias elas então vão acontecer o quê? Ela vai acumular o óleo, ela vai estar apta vai estar madura. Então a macadâmia, na composição da macadâmia, 70% dela é óleo. São gorduras boas, são óleos bons que fazem muito bem à saúde, né? Então fez a colheita, a gente passa por um processo que é tirar a primeira casca dela, que é um fruto, né? Tira essa casca, é um fruto seco, a gente tira essa casca e depois ela vai para um silo de armazenamento. Desse silo de armazenamento, então ela vai passar por uma secagem somente com ventilação e aí ela é direcionada à empresa que vai processar a macadâmia, tirar ela da casca dura. E aí depois do processamento vai para a parte comercial mesmo, a comercialização desse produto pelo Brasil e pelo mundo. Então podemos esperar que todos os anos temos essa beleza, essa florada, né, da macadâmia. Com certeza. Quem não conhece um pé de macadâmia vale muito a pena nesta época do ano ver um pé de macadâmia florido. É uma beleza muito exuberante, é uma planta muito prolífica, atrai muitas abelhas, né? Só às vezes tem medo da abelha, vai assim, nossa, quanta abelha, mas elas estão fazendo o trabalho delas, né? Polinizando as flores. Então é uma natureza ela é exótica, mas é uma natureza muito bonita, muito vistosa, muito bacana de ser vista. Toda essa beleza que a planta de macadâmia tem. Só no Brasil que tem ou em outros países também tem assim o pé de macadâmia? A macadâmia ela é nativa da Austrália e ela é cultivada em muitos países. Por exemplo, a África do Sul. Tem alguns países da África, mas a África do Sul que mais produz. Temos plantios no Quênia, então na África, em Moçambique, em Zimbábue. E depois temos os plantios de macadâmia na Ásia, que seria na China, no Vietnã. Então esses países, Burma, então são os países ali da Ásia que tem plantado. Depois a gente tem naturalmente a Austrália, como um grande produtor mundial. O Havaí, né, na ilha lá dos Estados Unidos, no Havaí, tem os plantios de macadâmia também. E na realidade começou-se por lá, os plantios comerciais de macadâmia. Temos também na Nova Zelândia, Austrália e também na América, nas Américas. Então seria América Central, seria Guatemala, Costa Rica e no Brasil, Paraguai, Bolívia, Equador e Colômbia. E em todos esses locais, essa florada acontece no mesmo período ou eles diferenciam? Não, aí eles se diferenciam sim, dependendo da onde está inserida a macadâmia e de acordo com a topografia. Por exemplo, uma macadâmia que está plantada mais na região litorânea ou uma macadâmia que é plantada numa região mais montanhosa.
os ciclos mudam. E no caso do Havaí, ele está no hemisfério norte. Então é totalmente inverso essa questão climática, né, das emissões. Então muda um pouquinho isso daí. Por exemplo, tem um plantio que está no hemisfério norte, né, acima da linha do Equador, que está no México. Tem um plantio no México, tem um amigo que planta a macadâmia no México. Lá no México é totalmente inverso daqui. Então a florada lá vai ser no momento que nós estamos colhendo macadâmia aqui, né? Mas na maioria dos países está no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, então normalmente é nesse período, com alguma diferença entre um mês e outro. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E o Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu quero agradecer pela sua companhia. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, manda aqui pra gente nos comentários e também pela Rádio Cultura Regional. Eu te espero na próxima semana. Um grande beijo para você e até lá. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.